Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo numa fase de gestão de projetos que muitas vezes é deixada para trás, mas que é, acreditem, absolutamente crítica: o encerramento do projeto. Ok, vamos lá ver o nosso percurso. Primeiro, vamos espreitar o caos que se instala quando os projetos simplesmente ficam a pairar no ar. Depois, vamos definir o que é o processo formal que evita isso. A seguir, decompomos as atividades-chave, destacamos a parte que é um verdadeiro tesouro e, por fim, vemos porque é que dominar isto pode mudar completamente o jogo para uma organização. A verdade é que muitos projetos não têm um fim a sério, eles simplesmente param. E o problema é que isto cria uma série de pontas soltas que podem assombrar uma organização durante meses ou até anos. Vamos ver alguns exemplos bem concretos. Pensem nisto: uma equipa de tecnologia desenvolve uma aplicação interna. Ela passa em todos os testes, parece tudo perfeito. Meses depois, os utilizadores estão frustradíssimos. Porquê? Porque ninguém se lembrou de criar os manuais de instruções. Era uma tarefa pequena, foi esquecida. Resultado, os programadores, em vez de estarem a criar coisas novas, estão presos a dar suporte técnico interminável. Outro cenário: uma agência de publicidade faz um anúncio de grande sucesso com videógrafos freelancers. Como já trabalham juntos há muito tempo, o gestor de projeto nunca formalizou todos os detalhes do contrato. Agora, com o sucesso do anúncio, os freelancers começam a enviar faturas extra por pequenas edições e, claro, já não há orçamento para pagar. E este caso é clássico. Uma equipa de design interna é emprestada ao marketing para um lançamento de campanha de 2 semanas. A campanha arranca, está no ar, mas a equipa de marketing continua a puxar os designers para só mais uma perguntinha rápida ou só um pequeno ajuste. O resultado é que os designers ficam sobrecarregados e os seus outros projetos, que também são críticos, ficam para trás. Pois é, todos estes desastres acontecem por uma razão muito simples: não existe uma linha de chegada oficial, um ponto final claro. É exatamente isso que o encerramento formal de um projeto vem resolver. Mas o que é que este termo significa na prática? Não se trata apenas de dizer pronto, acabou. Segundo o Project Management Institute, o PMI, é um processo estruturado, é mesmo a última fase do ciclo de vida de um projeto e foi desenhado para fechar a loja de forma ordenada. Isto aplica-se a todos os projetos, os que correram bem e até àqueles que foram cancelados a meio caminho. O contraste aqui é brutal. De um lado temos o simplesmente parar, que deixa o projeto num estado meio zombie. Não está vivo, mas também não está morto. Do outro, o encerrar formalmente dá um corte limpo, um ponto final, que não só protege a organização, como a prepara para o sucesso futuro. Então, como é que isto se faz na vida real? Vamos ver o passo a passo. O processo pode ser dividido em algumas atividades que são de facto essenciais. Estes passos garantem que nada fica esquecido. O primeiro é obter a aceitação formal, ou seja, ter o sim final e documentado do cliente. A seguir, é tempo de fechar todas as aquisições, finalizar contratos com fornecedores, fazer os últimos pagamentos. Depois, passo 3, arquivar toda a documentação. É crucial organizar e guardar tudo para referência futura. E, por fim, libertar a equipa, desmobilizada formalmente para que as pessoas possam avançar para novos desafios. Embora todos estes passos sejam importantes, há um que se destaca, um que é o mais valioso do ponto de vista estratégico. É o processo de desenterrar o verdadeiro tesouro escondido do projeto. E este ponto é mesmo crucial. O ato de documentar o que foi aprendido transforma a experiência do projeto, as coisas boas e as más, num ativo valiosíssimo para toda a organização. Normalmente, este processo acontece numa reunião final, em que a equipa se junta para refletir. A questão é: que tipo de perguntas é que devem guiar esta conversa para que ela seja realmente útil? E é aqui que a conversa fica realmente profunda. É sobre avaliar com honestidade o que é que fizemos tão bem que temos de repetir, o que correu mal e como é que garantimos que não volta a acontecer. As nossas estimativas de tempo e custo foram realistas? E a comunicação funcionou? Os riscos que tínhamos identificado aconteceram mesmo ou fomos apanhados de surpresa? É este tipo de análise que cria um guia para o futuro, que impede que os mesmos erros se repitam vezes sem conta. E o melhor de tudo é que esta informação não é só arquivada e esquecida. É guardada num repositório central, numa base de conhecimento. E assim, a experiência que uma equipa ganhou com tanto esforço transforma-se numa ferramenta que todos na empresa podem reutilizar. Certo, mas no final do dia,
Por que é que tudo isto é tão importante? Porque os benefícios de um processo de encerramento disciplinado vão muito para além daquele projeto específico. Eles fortalecem a organização como um todo. Primeiro, segurança, tanto legal como financeira. Ao fechar formalmente os contratos e obter as aprovações finais, estamos a fechar os livros e a evitar aquele tipo de faturas surpresa e disputas que vimos lá atrás. É uma proteção crítica. Segundo, otimiza os recursos. Garante que as pessoas e os orçamentos não ficam presos indefinidamente. Esta libertação formal permite que a organização realoque os seus ativos mais valiosos, as pessoas, para a prioridade seguinte, sem demoras. E, por fim, o ponto talvez mais poderoso de todos, a aprendizagem organizacional. Este processo quebra o ciclo vicioso de cometer os mesmos erros. Uma empresa que salta este passo está, de certa forma, condenada a um amadorismo perpétuo, onde cada projeto começa do zero. A empresa que domina isto constrói uma base de conhecimento para um futuro muito mais inteligente. A grande conclusão é que o encerramento de projetos não é mera burocracia. É um processo estratégico que desbloqueia valor, reduz o risco e impulsiona o crescimento. E isso deixa-nos com uma reflexão final, para pensarmos: